A paz do Senhor, querido, amados irmãos. Eu vou ler um texto bíblico aqui, muito interessante, amados. Se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo do 4 a 10, onde diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É muito importante. Por que eu li primeiro essa leitura bíblica em classe, amado? Porque amanhã nós vamos para a lição 2 do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde vai falar das sutilezas da banalização da graça. Banalizar uma coisa, né? Fazer de conta, né? Não valorizar, certo? Quando você banaliza uma coisa, ela não vale nada. Você banaliza, você não valoriza. Tá certo, amado? É algo muito, muito. Voltando aqui, amado, eu fui ali abrir a porta. Então, você banalizar uma coisa é você não valorizar, amado. É você não valorizar. No texto áureo diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Na verdade prática, diz assim: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Você procura, né, ter uma nova vida em Cristo. É muito interessante isso aí, ó. Você ter uma nova vida em Cristo. Quando nós olhamos aqui na introdução, o que diz? Nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida de que, nos últimos anos, os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos esse ensino continua ainda ofuscado. Neste aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. Glórias a Deus, glórias a Deus. Compreendendo a graça. Como é que você vai compreender a graça, né, amado? É você estudando, procurando ouvir as pessoas. O que é graça, né?
é algo imerecido que foi dado a mim e dado a você. A gente não merecia, mas através dessa graça dada por Cristo é que nós, que é a salvação, né, amado? É a sua palavra. A graça divina, a graça é imerecida. Olha o que diz. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. 1 Coríntios 1:21. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode salvar a si mesmo. A salvação ela tem que vir através de Jesus. Né? A graça imerecida. Nós não merecemos, mas Deus colocou isso para todos nós. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la, de fato. A Escritura diz que não há justo nenhum sequer. Romanos 3:10. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Isaías 64:6. Nossa graça própria é como trapo da imundícia. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava a de alguém que deve uma grande quantia e não tem como que pagar. A nossa dívida era muito alta para com Deus. Ele enviou o seu Filho Jesus e resolveu o problema. Ele pagou, amado, uma dívida muito alta por toda a humanidade e foi preço de sangue. Foi através do sangue de Jesus, através da morte dele, que nós recebemos essa graça, que nós não merecemos, mas nós recebemos. E nós não merecemos, amado, mas ele pagou um preço alto por todos nós. Deus quis agir com a graça, foi Deus que quis, para com todos os homens, sem que eles merecessem. E por isso, essa graça é um favor imerecido. Essa graça é um favor imerecido. É interessante. A graça num contexto bíblico, né? Veja só, uma das doutrinas mais bem definidas e claras na Escritura é a referente à queda do homem. É referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, Gênesis 3:6, mas não coagido a pecar. Ele não foi forçado a pecar. Ele foi tentado, mas não foi coagido a pecar. Você também passa por isso. Nós passamos por isso também. Deus o responsabilizou por sua desobediência a ele, a Deus. Gênesis 3:17. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Romanos 5:12, da parte A. Você peca porque você é uma escolha sua você pecar, mas você não é coagido a pecar. Você desobedeceu a Deus. Quando a gente desobedece a Deus, a gente foi que fez a escolha de desobedecer. Você não foi coagido a desobedecer. Você não foi obrigado, tá certo, amado? Tem que aprender isso. Essas lições, todas elas, amados, sobre as sutilezas, né, do inimigo para fazer você pecar. Você peca porque você quer. Porque você é um desobediente, então você peca. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências grandes, amado.
Consequências que até hoje a gente paga esse preço, tanto para ele como para a sua posteridade. Adão era o cabeça da raça e, como tal, todos os homens estavam sob seus lombos, que é Romanos 5:12, parte B. Gênesis 3:23. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Todo mundo entrou. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Uma das consequências adivinha da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma ele é amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus, a justiça e o amor de Deus, a humanidade. Se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado o amor de Deus pela humanidade levou-o a prover a cruz como meio de justificação. 1 Timóteo 2:5 e João 3:16. Em Cristo, portanto, Deus manifesta o seu grande amor por nós, por toda a humanidade, e vê nele sua justiça satisfeita. Que ele enviou Jesus para que a gente viesse ter uma escolha voluntariamente para ser salvo. A extensão da graça, o tamanho dela. Vamos ver aí. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar todos. 1 Timóteo 2:4. Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. Onde você estiver, você é amado por Deus. Você faz a sua escolha, se quer segui-lo. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, etc. Todos serão aceitos por Deus, se receber a graça divina. Cristo Jesus, essa graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal. Contudo, essa graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente de credo e religião, ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Não, nem todos serão salvos. A Bíblia, por si só, ela diz, nem todos serão salvos. Ao contrário, a graça é universal, porque ela é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça, ela é oferecida a todos os seres humanos. Contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê. Você tem que crer em Jesus. Se você não crê em Jesus, não tem como você ser salvo. Não tem por onde, amado, você ser salvo. Você tem que aceitar Jesus. Tá certo? No contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens. Por isso ela é estendida a toda a humanidade. Não só é uma pessoa, é a todos. A todos. Glórias a Deus. A graça no contexto da reforma, né? A reforma. O que diz? Nós vamos falar primeiramente da corrupção da doutrina da graça e vamos falar a restauração da doutrina graça. Vamos ver aqui. Como nós vamos entender, amados? Olha o que diz. O contexto da reforma protestante no século XVI é muito diversificada, né? Preste atenção. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por causa de seu baixo nível moral. Perdeu. A rejeição da doutrina católica como válida, um maior interesse pela educação que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos e uma maior diversidade doutrinária. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturbação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada.
A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Somente. Romanos 1,17. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Meritória. O mérito, né? A restauração. Presta atenção aqui agora, amada. A restauração da doutrina da graça. Como foi observado, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão augustiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 sola gratia, só a graça. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram, foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas, é pela graça somente que nós somos salvos. A graça, no contexto da reforma, revela 2 realidades: a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. A maneira como eles chegaram ao ponto de entender tudo isso. E para haver a mudança, a verdade ser ensinada, houve uma revolução através de Lutero. A graça no contexto contemporâneo, que é hoje, amado. Vamos ver como se encontra hoje. Há muito a expressão graça barata. Foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais cresce, menos influencia os evangélicos. Estão causando na sociedade, os voltar para o evangelho de genuína graça de Deus. O valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. 1 Coríntios 7, 23. Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação. O sangue de Cristo, a salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. 2 coisas precisam ser observadas nesse texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós, e o tempo verbal, auristo, diz que esta transação foi completa. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isto é graça. Nada. Você não precisa pagar nada, amado, para você ser salvo. Já foi pago. Apenas você aceitar o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, como o único Salvador da sua vida. No contexto contemporâneo, é preciso tomar cuidado com o barateamento da graça e priorizarmos o valor de tal grande doutrina cristã. É muito importante, amado, ter cuidado com o ensino da palavra de Deus. É muito cuidado. No decorrer de todas essas lições, a gente vai aprender muito. Nós vamos aprender muito. Nesta lição, partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Todos nós, amados, temos que... Você não vai comprar a salvação, amado. Não vai comprar com dízimo, com oferta, comprar... Não vai. É uma coisa verdadeira, é uma coisa de dentro de você. Você tem que, pela fé, não é também pelas obras.
Só que quando o homem tem fé em Jesus, as obras, elas aparecem. Você vê resultado. Porque você tem compromisso com a obra de Deus. Algum tempo, amado, atrás, li a história de um menino que estava atirando pedras com um estilingue. Ele nunca conseguia acertar o alvo. Quando retornou ao quintal da vovó, avistou o pato de estimação da velha senhora. No impulso, fez pontaria e mandou ver. A pedra atingiu o pato e este morreu. Apavorado, o menino escondeu a ave na pilha de lenha, apenas para levantar os olhos e descobrir que sua irmã estava observando. A cada momento de sua vida, seu acusador está arquivando acusações contra você. Ele tem anotado cada erro e marcado cada escorregão. Negligencie suas prioridades e ele, o acusador, tomará nota disso. Abandone suas promessas e ele resistirá a tudo. Tente esquecer seu passado. Ele o lembrará. Tente desfazer seus erros. Ele o frustrará. Então, amado, o que eu vou dizer para os queridos irmãos? É o que eu vou dizer para os queridos irmãos. Esse mês todo, amado. Esses 3 meses que nós vamos estudar, essas lições é de grande importância para nós, amado, para a igreja do Senhor. Os ataques contra a igreja de Cristo. Lições bíblicas. Qual o tema? O tema geral é os ataques contra a igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então nós temos que estar atento. Professor José Gonçalves, né? E as lições, elas são muito importantes para todos nós. Eu agradeço ao meu Deus também, agradeço ao Senhor e que as pessoas venham ver, venham ouvir, amado, essa lição, né? Por quem vai fazer a explanação, acrescentar alguma coisa. Isso é muito importante para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que amanhã os irmãos vá para a sua igreja participar da escola bíblica dominical. Amém, amados?